Bom, pessoal, voltando do intervalo aí, mandaram aqui uma dúvida para a gente estar comentando, mas antes de comentar a dúvida, teve um colega, não me passaram nem o nome do colega, ele mandou uma observação aqui a respeito do material que eu disponibilizei na internet. Para quem está com a apostila aqui na sala, aqui a apostila ela já tem a correção feita. Mas o material da internet, na página 7 dele, logo no início dela, isso aí para quem está acompanhando a aula com material em casa, pessoal. Tiago Nunes, né? Obrigado, Tiago. Ele fez uma observação aqui interessante, que tinha um erro no começo da página 7. Ô, Tiago, próxima vez só fala qual é o erro, mano. Tem que olhar e adivinhar a parada, mas ainda bem que estava fácil de identificar. Na página 7 fala que o Brasil é um estado unitário. Tá errado isso aqui, dali a pouco eu vou explicar a regra. O Brasil é um estado federado. Na apostila regular já é para ter sido feita a atualização. A gente identificou esse erro aqui há uns 2 meses atrás, durante o curso do INSS, mas para o material que eu disponibilizei hoje eu não tinha feito a atualização lá em casa, então ficou erro. Desculpa aí, mas já dá para corrigir já. Agora vamos lá, dúvida que mandaram aqui, a dúvida da Michele. Olha só, antes de mais nada, eu quero esclarecer um negócio. Quando for mandar dúvidas para a gente responder durante a aula, mandem dúvidas relativas ao tema da aula. Existe um plano de aula já disponibilizado previamente aos alunos aí. Isso aí, por mais que o aluno não domine a matéria, dá para ele se situar se a pergunta ou não cabe dentro daquela temática de aula. A pergunta que a colega mandou, ela não cabe dentro do tema da aula, só que essa eu vou responder só pelo desencargo aí de ser uma questãozinha que apareceu no INSS, mas é a última vez, hein? A partir da próxima aula, questão não contextualizada com a aula eu não respondo. Às vezes o pessoal da distribuição de questões pra gente até manda a questão, porque eles não são técnicos do assunto, aí não sabem fazer a distinção do que é pertinente à aula do que não é. Eu faço essa distinção e eu não respondo a questão, mando a questão no momento certo. Mas a pergunta da colega aqui, eu achei legal até o jeito que ela colocou. Professor, por favor, comenta a questão CESP, questão que apareceu no INSS. A garantia constitucional de acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo está relacionada ao princípio da eficiência. Por que a CESP considerou essa questão como correta? Aula maravilhosa. Obrigado pelo aula maravilhosa. Por que a CESP considerou essa questão como correta? Olha só, eu tenho 2 teorias para isso. Primeiro, eu tenho visto muitos concurseiros abismados com alguns gabaritos aí que o CESP apresentou no INSS no gabarito preliminar. Pessoal, a banca no gabarito preliminar é natural ela apresentar algumas respostas que a gente não concorda. Para isso existe fase de recurso. É natural mesmo. Os marinheiros de primeira viagem que olham aquilo e falam, meu Deus, é um absurdo. Mas não tem a fase do recurso ainda? Tem. Então não é tão absurdo assim. Para quem vive essa realidade, é natural isso. Agora a gente tem que ver o que a banca vai falar depois dos recursos. Porque o adequado aqui seria colocar princípio da publicidade. Então, a primeira teoria que eu apresento é CESP faz CESPICE, é natural isso. Depois a gente vai ter que ver o que vai acontecer após o recurso. Agora, uma outra teoria. Essa outra teoria, se eu tiver certo nessa outra teoria, a CESP ela mandou muito mal com a gente, aí ela zoou com a gente. A regra da Constituição, que fala que é garantido acesso a usuários e registros, ela foi incluída na Constituição Federal por meio da emenda constitucional número 19. Essa emenda constitucional número 19, ela é chamada a emenda da reforma administrativa. E essa emenda criou também o princípio da eficiência. Aí acredito que a relação que o CESP fez foi a seguinte, né? Com base na mesma regra que criou o princípio da eficiência, veio aí a criação da regra que diz que é garantido o acesso dos usuários a registros administrativos e informações de atos de governo. Eu acho que se o CESP bancar essa segunda teoria, de dizer que tudo veio com base no mesmo princípio aí, tá certo, ele vai estar dificultando muito a nossa vida como concurseiro. Imagina, você tinha que saber que a regra foi criada pela emenda constitucional número 19. Isso não é o tipo de coisa que a gente estuda. A gente estuda o que a regra fala. E não quando a regra é criada, em que contexto a regra é criada. Nem sempre a gente faz isso, somente em alguns casos específicos. Então assim,
pro CESP manter-se certo, a única coisa que ele pode fazer é alegar que a mesma regra constitucional que criou essa garantia constitucional de acesso aos usuários também criou o princípio da eficiência. Mas eu acho que a questão tem que trocar o gabarito, o adequado seria dizer publicidade, na minha opinião. Garantir acesso à informação pública está mais ligado à ideia de publicidade do que a de eficiência. E olha só como isso aí é fato. A informação pública, como diz o nome, ela é pública, é de acesso a qualquer um de nós. A gente pode entrar em sites aí, tais como o Portal da Transparência, para poder estar vendo ali o que a administração pública tem feito. E isso garante mais eficiência para a administração. A gente entra lá, torna ela mais eficiente, eu saber o que ela está fazendo, garante a eficiência? Na minha opinião, não. Eu ter acesso à informação garante publicidade. Para ter eficiência, tinha que ter mais punição dentro da administração, perda da estabilidade, por exemplo. Isso está ligado à ideia de eficiência. Agora, ter acesso à informação não é garantia de eficiência nenhuma. Então, assim, Michele, eu espero ter esclarecido aí com você o porquê o CESP considerou a questão correta, mas lembra das duas teorias. Uma teoria, CESP faz CESPice, você ainda vai ver muito isso aí. E a gente tem outras questões aí que o gabarito da banca também foi contraditório. E na segunda teoria, o CESP vai alegar que a base é o princípio da eficiência por causa da emenda constitucional número 19. Só no dia 20 de junho que a gente... 20 de junho mesmo, né? Só no dia 20 de junho que a gente vai saber a verdade. Bom, vamos continuar agora aí. Vimos a lei, a jurisprudência e agora a doutrina. Primeiro vamos colocar um conceito de doutrina aí no caderno. Coloca aí, doutrina. É o resultado do trabalho dos estudiosos do direito administrativo. Não precisa nem colocar administrativo, só direito. É o resultado do trabalho dos estudiosos do direito. Pessoal, ainda bem que existe doutrina. A doutrina é o livro de direito administrativo, um manual de direito administrativo. Devido ao fato do direito administrativo não ter um código próprio, não ser codificado, a doutrina acaba facilitando a vida de quem precisa estudar o direito administrativo, porque a pessoa que elabora a doutrina, ela vai organizar as regras de uma forma que essa pessoa, pelo menos, entende mais adequada para quem precisa estudar o tal direito administrativo. Um exemplo de doutrina, eu classifico como doutrina, é o capítulo da apostila aqui, dessa apostila que eu apresentei no começo, o capítulo de direito administrativo. Quem escreveu foi eu. Aqui está o meu entendimento a respeito do que é o direito administrativo. Isso vai servir de base para quem precisar estudar a matéria de direito administrativo. Alguns problemas da doutrina. A doutrina apresenta muita divergência. Por exemplo, eu escrevo um livro de direito administrativo, o colega escreve outro livro de direito administrativo. É impossível os nossos livros serem idênticos. E é impossível nós apresentarmos a mesma opinião a respeito dos mesmos temas o tempo todo. Em um momento ou outro ele vai entender a coisa de uma forma, eu vou entender de outra. Então a gente tem as divergências aí apresentadas pela doutrina. Em razão do fato da doutrina ser um livro escrevido por alguém e da doutrina apresentar muita divergência, a doutrina é classificada também como uma fonte secundária do direito administrativo e ela não vincula a atuação da administração pública. Ela apenas orienta. Não vincula, apenas orienta. Aqui não tem exceção não, ninguém é obrigado a acatar a regra apresentada em doutrina. O administrador público ele pode se basear aí em uma regra diferente, a gente pode assim dizer. E por último, os costumes, também chamado de praxe
administrativa. Vamos colocar um conceito aí para costume. Coloca assim: são comportamentos praticados com habitualidade, pelos agentes públicos, em caso de omissão da lei, regulando determinada situação. Em caso de omissão da lei, regulando determinada situação. Então, assim, ó, tem situações em que a lei não disciplina como que deve ser feito o comportamento do agente público. Só que os agentes públicos acabam adotando um comportamento padrão para aquelas situações. Um grande exemplo de costume são as filas, tipo fila de banco. Pega um órgão público que trabalha com atendimento ao público. Imagina, primeiro dia que aquele órgão vai funcionar. Está sendo inaugurado o órgão e detalhe, isso há 100 anos atrás. Vamos considerar que nós estamos aí 100 anos atrás. E não tem nenhuma lei que fala qual que vai ser o critério de atendimento. Nenhuma lei. Aí chega aquele monte de gente para ser atendido na mesma hora. Não é inteligente alguém ter a seguinte ideia: pô, vamos organizar todo mundo em fila? Não é uma forma de se pegar e lidar com o problema ali, de atender as pessoas de forma imparcial? Aí beleza, pensamos em criar fila. Mesmo sem lei dizendo para fazer fila, a gente decidiu fazer fila. Isso virou padrão. Mas aí a gente começou a observar o seguinte: a fila não é justa para mulheres gestantes, para quem carrega criança de colo, ela não é justa para com idosos e nem para deficientes. Aí a gente aprimora a nossa regrinha. Como que a gente vai aprimorar ela? Vamos garantir um tratamento preferencial para quem se enquadra nessas situações. Mesmo não tendo lei regulando a situação, a gente inventa a regra e começa a adotar ela no dia a dia. Ela vai criar um comportamento padrão dentro dos órgãos públicos aí. A gente vai ter que respeitar esse costume que foi criado pelos agentes públicos. Então, a respeito do costume, pessoal, lembra, ele serve para suprir omissão da lei. Se cair em prova que o agente público pode agir na omissão da lei, marca que não, que está errado, a não ser que a questão fale em costume. Se tiver costume para suprir a omissão da lei, aí pode ter atuação do agente público. O costume, ele é tratado como uma fonte indireta do direito administrativo e ele não vincula nada. É uma fonte de orientação, não vincula nada. E beleza, a gente acabou essa parte aqui das fontes do direito administrativo. Então a gente já sabe o que é o direito administrativo, a gente sabe onde encontrar as regras do direito administrativo. A respeito do tal direito administrativo, a gente sabe até demais. Agora a gente vai pegar e vai conhecer melhor a figura do Estado. A gente vai estudar o Estado agora. Não é o Estado que inventa as regras? Não é ele que inventou o problema pra gente? Então vamos entender ele. Noções de Estado. A respeito do Estado, a gente vai começar definindo um conceito para ele. Antes, um detalhezinho. No dia a dia, a gente é acostumado a entender como Estado os Estados-membros, tipo o Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina. Aqui eu quero outra interpretação.
Nesse momento aqui, o termo Estado vai ser igual a país. Então, eu posso estar falando aqui da República Federativa do Brasil, dos Estados Unidos, do Uruguai. Eu não estou falando do Estado-membro, estou falando do país como um todo. Dentro dessa ideia, o Estado é visto como sendo uma pessoa jurídica territorial soberana. Pessoa jurídica territorial soberana. Para eu entender isso aqui, é legal analisar cada palavra do conceito de forma isolada. Pessoa, vamos começar com a palavra pessoa. Pessoa é quem tem capacidade de contrair direitos e obrigações. Se tem direito, tem obrigação, é pessoa. Se não tiver isso aí, não é pessoa. Tipo, ó, se eu desse chute com tudo, ia te machucar. Ia machucar, ia violar direito do colega. Ia falar, nossa, o professor me machucou durante a aula, não sei o quê. Ia poder me processar, escambar, fazer um monte aí. Agora vai, vou chutar a cadeira. A cadeira eu vou chutar de leve porque é do dono, né? Vou chutar a cadeira. A cadeira não reclama não. Reclama aí, cadeira. Cai em mim, te pego na saída. Reclama não. Não tem direito, não tem vontade, não tem obrigação, não tem nada. É um objeto inanimado, vamos assim dizer. Eu gosto de deixar claro esse exemplo bem escroto entre cadeira e pessoa, até para a gente entender legal a ideia mesmo. Eu vou extrapolar um pouco a coisa. O cachorro. Cachorro tem direito? Tem. Ele tem a obrigação? Se for um cachorro de guarda, ele tem a obrigação de cuidar da casa, né? Cachorro, então, é pessoa? Ele tem direito e obrigação, ele é pessoa? Não é pessoa, mas tem direito e tem obrigação? Eu posso pegar um cachorro, eu posso pegar o colega aqui e dar um tiro na cabeça dele? Não posso. E no cachorro, poderia pegar o cachorrinho, filhotinho, aquele bonitinho, fofinho, e dar um tiro na cabeça? Por que não? Eu posso vender o colega? Eu posso vender um cachorro? Peraí, eu não posso atirar na cabeça do cachorro, mas eu posso vender o cachorro. Cachorro não tem direito, a gente pode dizer. Cachorro não tem obrigação. Animal como um todo não tem direito e nem obrigação. Animal não é pessoa. O fato de eu não poder dar um tiro na cabeça do cachorro, eu acho que eu até posso. Não conheço nenhuma lei que proíbe de dar um tiro em cabeça de cachorro. Alguém na internet é capaz de me mandar a cópia da lei que proíbe isso aí, mas beleza. Apesar de não poder dar o tiro na cabeça do cachorro mais por questões morais aí, e também a gente pode dizer que o motivo de se garantir a vida do animal, na verdade é para garantir o direito das pessoas de ter acesso àquele animal. Vamos pegar o caso de um animal em extinção. Se o animal em extinção não for protegido, daqui 100 anos a gente vai conseguir ver ele, será? A gente não sabe. Agora, se proteger aquele animal, aí vai garantir para a sociedade uma forma de ver aquele animalzinho, está protegendo o direito das pessoas de garantir o acesso àquele tipo de vida. Então, assim, objetos e animais não são pessoas, não têm direitos. Há quem até tenta defender a ideia de que animal tem direito. Isso aí é teoria de direito que ainda está em construção. Não vou entrar nesse mérito. Para nós aqui na minha aula, quem tem direito são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Pessoa física de carne e osso, pessoa jurídica não é de carne e osso. O Estado é pessoa jurídica, ele não é de carne e osso. Pessoa jurídica a gente pode entender como sendo as instituições públicas ou privadas, né? Instituições. O Estado é uma pessoa jurídica, então ele é uma instituição, uma pessoa jurídica territorial. Vamos lá. Isso aqui é o desenho mais bonito que eu fiz na vida do mapa do Brasil. Que é o Brasil. Se o Estado é o país, então o Brasil é o Estado, certo? Sim ou não? Sim, esse aqui é o Estado. O Brasil, o Estado, ele é um território, é um espaço de terra onde as pessoas coabitam. Então, dentro desse território vai ter aí um monte de pinha. Pinha, para quem está longe de nós aí, não entende a gíria do Sul, é a cabeça, né? Tem um monte de pessoa vivendo nesse território aqui. E nesse território, quem manda é o Estado.
Ele que dita a vontade. Então, o Estado é o próprio território que ele administra e dentro desse território, a vontade do Estado é soberana. Dali o termo soberano. Isso quer dizer que aqui dentro tem ordem, tem alguém que manda, tem um rei. O rei é o próprio Estado. Esse cabelo arrepiado aqui, na verdade, não é um cabelo não, é uma coroa mesmo. O Estado ele é visto como um soberano. Ele manda no território que ele administra. A palavra soberania, na verdade, sendo mais preciso, ela significa o seguinte: o soberano é independente na ordem externa, ou seja, quando um Estado soberano se relaciona com outro Estado soberano, ninguém manda em ninguém. Tipo, o Brasil é soberano, os Estados Unidos é soberano. Então ninguém manda em ninguém. E além dessa independência externa, soberania também representa supremacia interna. Então vai ficar assim: nas relações externas ninguém manda no Estado, lá fora ninguém manda em mim, e aqui dentro quem manda sou eu. O Estado ele tem a vontade suprema dentro do território que ele administra. Então ele é uma instituição territorial que manda dentro desse território administrado por ele. Pessoa jurídica territorial soberana. Elementos do Estado. Para um Estado existir, é necessária a presença de 3 elementos. Um território. O Estado é um território. Afinal de contas, qual é a finalidade do Estado mesmo? Para que ele foi criado? Quem lembra? Comecinho da aula. Criar regra. Criar regra para quê? Para regular a vida das pessoas. E as pessoas precisam do quê para existir? De um lugarzinho, de um território. Se não tiver território, não tem pessoa, não precisa de regra. Já começa por aí. Então a gente tem um território. O território é a parte fixa do Estado, é o solo, o subsolo, o mar, os rios, o espaço aéreo. É onde vivem as pessoas. A gente vai ter as pessoas, que é o povo. Aí um detalhe: a palavra povo não tem sinônimo dentro da ideia de elementos do Estado. Se cair pessoa como elemento do Estado, está errado. Se cair população como elemento do Estado, está errado. Se cair cidadão como elemento do Estado, está errado. A única palavra correta é povo. Por que isso? Por causa do Aurélio. Lembra do Aurélio, o dicionário? O dicionário dá um significado para uma palavra, outro significado para outra, e população, por exemplo, não significa a mesma coisa que povo. Cidadão, nação, não significa a mesma coisa que povo. Então lembra disso, aqui não tem substituto. Território, povo, e aí o último elemento é o governo soberano. Tem um conceito que fala que o Estado é um povo em um dado território vivendo segundo sua livre e soberana vontade. Ou seja, se ele tem um governo soberano, ele tem um governo que é independente na ordem externa, ninguém manda nesse governo, e ele é supremo na ordem interna, ele impõe sua vontade aos governados. Então, elementos do Estado: território, povo e governo soberano. Formas de Estado. A gente tem 2 tipos de Estado. O Estado unitário e o Estado federado. Estado unitário e Estado federado. O Estado unitário é um Estado caracterizado pela centralização política. Vou fazer uma observação aqui para a galera da sala e para a galera de casa aí, ó. O nego vê, né, a escrita aqui centralização, fala: nossa, professor até que dá uma aula mais ou menos, mas ele escreve descentralização com ES no final, kkk, né? Tira a gente de analfabeto. Isso aqui não é um S, é um cedilha muito feio.
Eu mato no peito que o cedilha é feio, mas que eu tô escrevendo errado, não. Na dúvida, quando eu vou escrever errado, eu troco a palavra, pergunto pra galera, né? Tipo, vamos ver quem é bom de português. Aqui tem crase ou não tem? Vai, a gente usa a malandragem aí. O que seria a centralização política? Na centralização política, existe um só poder político central que emana a sua vontade no território do Estado. Por exemplo, o Uruguai é um estado unitário. Vou desenhar o Uruguai aqui. É meio estranho o que eu vou falar, não é 100% correto, mas vai ajudar a entender a regra. Imagina que no Uruguai você tenha o presidente, que administra o país, você tenha o legislativo nacional e pronto. Não tem divisão interna em estados e municípios. Imagina que não existe divisão em estado e município. Você só vota para presidente e para o legislativo nacional. E já era. Esse legislativo nacional ele vai criar tudo quanto é regra que você tem que obedecer. Então, nesse caso, a gente fala que existe só um centro de poder. Aí você pega e me questiona, né? Fala, professor, tá falando cocô pra caramba, eu já fui no Uruguai. Eu fui no Uruguai e fiquei em um lugar que era igualzinho ao município. Lá, inclusive, tinha um prefeito. Lá tinha uma câmara de vereador, lá. Outro detalhe, também vi que naquele lugar tinha um governador. Então, no Uruguai tem estado-membro, no Uruguai tem município. Pessoal, existem as classificações de estado unitário, isso é relevante pro direito constitucional e ainda direito constitucional mega hiper super avançadão. Para o nível que a gente está querendo aí, cargo de nível médio, não precisa se apegar tanto. É só entender a ideia de que em um estado unitário, a ideia de município e de estado-membro, ela é diminuída. É como se não existisse, ou se existe, não é igual aqui no Brasil. Não tem o mesmo poder. Se existe algum município no Uruguai, esse município não vai poder criar lei igual aqui no Brasil o município cria lei. Ele não vai poder cobrar imposto igual o município cobra imposto aqui no Brasil. Então a gente entende que no Estado unitário tem só um centro de poder nacional, que manda em tudo. Essa é a ideia. No Estado federado, compara as coisas para facilitar. No Estado federado, a gente tem a descentralização política. Descentralização política significa que existem vários centros de poder em um Estado federado e esses centros de poder são distribuídos regionalmente, a depender do problema que tem que ser resolvido. O Brasil ele é um Estado federado. Olha como que é a coisa no Brasil. Aqui a gente tem um poder político nacional, que é representado pela União. Vou pegar aqui o de União. Então a União, ela vai criar as leis federais, ela vai criar os impostos federais e a gente tem que obedecer a essas regras federais. Além da União, a gente vai ter os Estados-membros. Estados-membros, vou colocar tudo da mesma cor aqui para ficar uniforme. Estados-membros vão criar leis estaduais, impostos estaduais. A gente vai ter também os municípios, criando leis municipais, impostos municipais. E se não bastasse os três, ainda tem o Distrito Federal, que vai criar ali as leis do DF e os impostos do DF. Então, olha só, nós aqui no Brasil temos que obedecer várias normas criadas por várias instituições diferentes. A gente diz que nesses casos ocorre uma descentralização política. São vários centros de poder que vão emanar a sua vontade dentro desse território aqui. Então, o nosso país, República Federativa do Brasil, é um Estado federado, ele é a soma da União, que resolve problemas nacionais, dos Estados-membros, que resolvem problemas regionais, dos municípios, que resolvem problemas locais, e do DF. A gente tem essa união aqui, representada na República Federativa do Brasil. Então assim, para facilitar o entendimento agora, eu falei que o segredo da coisa é comparar.
Na centralização política, eu tenho só um centro de poder. E na descentralização política, Estado federado, eu tenho vários centros de poder. Vários. Simples assim. No começo da aula, eu comentei aí que um colega mandou que um ponto do material disponibilizado no site estava errado. Era bem esse ponto, né? Está escrito aqui, o Brasil é um Estado unitário. Negativo, o Brasil é um Estado federado. Tanto é que olha o nome do país, República Federativa do Brasil. Poderes do Estado e suas funções. Pessoal, para trabalhar esse tema aqui, os poderes do Estado e suas funções, eu vou pegar e vou fazer uma tabelinha. Quem for copiar a tabela, deixa 2 linhas de espaço aí, pelo menos, entre o título e o conteúdo da tabela. Aí vamos lá, vamos colocar primeiro aqui a coluna dos poderes que o Estado tem. Já vamos preencher essa coluna já. Poderes do Estado, quase todo mundo sabe. Isso aqui é assunto que a gente aprende da 5ª série e não passa. Às vezes na 3ª já está vendo isso aqui. A gente vai ter o poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Os 3 poderes do Estado. E qual é a função de cada poder? A gente vai classificar as funções dos poderes em 2 grupos. A gente vai ter o grupo da função principal de cada poder e o grupo da função acessória de cada poder. O que seria uma função que é acessória? É uma função que não é principal. Simples assim. Ou então a gente pode usar a expressão função típica do poder e função atípica do poder. Funciona assim, pessoal. Cada poder tem um motivo para existir. Uma função principal. Essa função principal vai ser trabalhada na 2ª coluna da nossa tabela. Aqui, ó, fechando, a gente vai ter 3 colunas. Além da função principal de cada poder, o poder ainda vai exercer algumas funções que são acessórias. São funções que não justificam a criação do poder, mas que o poder exerce. Vamos lá, isso aqui é bem fácil de entender, muito mesmo. O poder legislativo é o único poder que tem 2 funções principais. Uma todo mundo sabe. Qual é? Legislar. Tem outro jeito de falar isso? Criar leis. Legislar ou criar leis. Qualquer um dos 2 jeitos aí, eu acredito que ninguém vai errar. Então eu vou apresentar uma 3ª forma mais estranha e mais adequada. Ao invés de legislar ou criar leis, se cair em prova que o legislativo tem a função de inovar o ordenamento jurídico, marca certo. O que é inovar o ordenamento jurídico? Vamos por partes. O que é ordenamento jurídico? Ordenamento jurídico é o conjunto de leis e regras que regulam a vida de um país, regulam a sociedade dentro de um país. Quando o legislativo de um país cria mais uma lei, o que ele está fazendo? Ele está criando uma regra nova, ele está inovando o ordenamento jurídico. Então, criar lei, legislar, inovar o ordenamento jurídico dá no mesmo, só que essa expressão é mais adequada. Além de inovar o ordenamento jurídico, o legislativo vai ter a função de fiscalizar a administração pública. Lembrando, hein? O único poder com 2 funções principais é o legislativo. O resto vai ter uma função principal. O executivo tem a função principal de administrar. E o judiciário tem a função principal de julgar conflitos.
Agora vamos para essa coluna da função acessória ou atípica. Essa coluna é fácil de preencher. Você consegue preencher ela mesmo sem entender a finalidade da regra entrar onde ela vai entrar. Você preenche ela tipo fazer uma palavra cruzada, meio na lógica. Funciona assim, ó. Cada poder vai ter duas funções atípicas. Duas. Tirando a função de fiscalizar a administração pública, essa aqui não repete mais, a função que é atípica de um poder, a função que é típica de um poder vai ser atípica de outro poder. Então, por exemplo, poder legislativo tem a função principal de legislar. Ele vai ter como função acessória administrar, já que administrar é função típica do executivo, vira função atípica do legislativo. E o legislativo também vai ter a função atípica de julgar conflitos. Como que isso acontece? Vamos lá. Se a gente pegar uma Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Vereadores não tem um vereador que tem o título de presidente da Câmara dos Vereadores? O que faz esse presidente? Ele administra a Casa Legislativa. Ele vai dizer quando é necessário fazer uma compra, se é necessário vender alguma coisa, quando precisa fazer concurso. Ele está administrando recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. Então o presidente é um administrador, presidente da Câmara dos Vereadores. Todo presidente de qualquer coisa é um administrador. Legislativo julgando também acontece, a gente está vendo isso na realidade no Brasil atualmente. Não está tendo aí um processo de impeachment contra a presidente da República que foi eleita? Está havendo processo de impeachment. E quem que está julgando ela é o Poder Judiciário? Qual é o órgão mesmo? Senado. Então o Legislativo tem a competência de julgar o chefe do Executivo quando ele pratica um crime de responsabilidade, está exercendo função de Poder Judiciário. O Executivo, ele administra, então, de forma atípica, ele inova o ordenamento jurídico, agora vocês vão entender porque inovar o ordenamento jurídico é mais adequado que fazer lei, que legislar. O Executivo faz lei? Não. Mas ele cria regra que não existe? Cria, por meio de medida provisória. Ele pode criar uma regra que ainda não foi inventada, então ele vai estar inovando o ordenamento jurídico. O Executivo também julga. Julga. Funciona assim, ó. Se um servidor público federal cometer uma infração administrativa grave, a pena para ele é demissão. E quem demite ele, se ele trabalhar para o Poder Executivo, é a Presidência da República. Então esse servidor vai ser submetido a um processo, no final vai ser produzido um relatório falando o que a comissão do processo entende a respeito do que foi apurado. Esse relatório vai para a Presidência da República e a Presidência vai dizer se a pessoa pode ser demitida ou não. Ela vai estar julgando a pessoa. Outro exemplo, o mais simples. Quando a gente toma uma multa de trânsito e recorre, esse recurso, a gente apresenta ele para qual órgão mesmo? Qual que é o nome? Alguém lembra? Começa com JA e termina com RI. JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. A JARI é um órgão do Executivo que vai julgar o recurso apresentado pela pessoa multada. Está exercendo o Executivo a atividade de julgar alguma coisa. E o Judiciário? Ele tem a função acessória de inovar o ordenamento jurídico, e também de administrar. O Judiciário inova o ordenamento jurídico, por exemplo, quando ele cria uma súmula vinculante, está criando uma regra que ainda não existe, e ele administra por meio do presidente do tribunal. O presidente do tribunal é a autoridade que vai administrar recursos humanos, materiais e financeiros dentro da esfera do tribunal aí. Aí, pessoal, olha só, nossa tabelinha aqui, ela tá bem simplesinha de fazer ela divide as funções dos poderes em dois grupos.
Função principal e função acessória. Aí tem questão de prova que diz o seguinte: a separação dos poderes no Brasil é absoluta. Isso está errado. O que seria uma separação absoluta? Numa separação absoluta, não existiria essa coluna que eu estou na frente. Seria a tabela de duas colunas, dos poderes e da função principal de cada poder, e já era. Não existiria funções atípicas. Como existe funções atípicas, a gente fala que a separação dos poderes no Brasil é flexível. Por isso que eu pedi para deixar um espaçozinho para anotar essa informação. A separação dos poderes é flexível, vírgula, não absoluta. E a gente acabou a parte aqui que aborda especificamente o Estado. Agora a gente vai pegar e falar do governo. Vamos lá, noções de governo. Antes de anotar qualquer coisa, fica só observando. Depois vai ter tempo para a gente anotar as coisas. Ó, vou fazer um desenho aqui muito bonito, que eu desenho bem pra caramba. Isso aqui, o que é isso aqui? É uma casa? Não, é uma pessoa, né? A gente vai dar um nome para essa pessoa aqui. Essa pessoa chama Estado. Apesar do Estado não ser uma pessoa física, não ser de carne e osso, eu vou representar ele por meio do desenho de uma pessoa de carne e osso. Toda pessoa, não interessa se a pessoa é física ou é jurídica, a pessoa tem esse atributo aqui, a pessoa tem objetivos. Vamos dizer que a pessoa tem vontades, toda pessoa. Olha como eu sou esperto. Eu aqui na sala tenho um grupo que eu conheço, tem um grupo que eu não conheço, mas a minha malandragem de vida faz eu concluir que todo mundo que está aqui na sala tem a vontade de passar num concurso público, é ou não é? Não sei o câmera, às vezes não é a vontade do câmera que está trabalhando, mas o restante, todo mundo está aqui porque quer passar em um concurso. Mandei mal ou acertei? Gabaritava essa questão? Sou malandro, hein? A gente é igual, pô. Qual é a parte do corpo da pessoa que define os objetivos e as vontades? Pergunta idiota. Vou até dar uma alternativa. É o pé? Qual é a parte? Cabeça. Então vamos pegar, vamos desenhar de preto aqui, ó. Preto para representar a massa cinzenta, o cérebro. Esse cérebro aqui, ele define os objetivos, as vontades. E a gente vai dar um nome para esse cérebro. Esse cérebro chama governo. Então, o Estado é toda pessoa, o governo é só a parte do Estado que pensa. É o cérebro do Estado, é quem define o que tem que ser feito e como vai ser feito. Qual é o objetivo, qual é a vontade. Com nós é assim também, o nosso cérebro dita a nossa vontade, tranquilo. Olha só, eu tô com vontade de beber água. É fato verdadeiro esse, eu quero beber água. Aí eu vou tentar resolver o problema beber água só com o meu cérebro sem usar o restante do meu corpo. O corpo vai ficar paradinho aqui, a água tá do outro lado. Tem como filmar a água aí, câmera? Filma a garrafa d'água ali, ela tá lá no raio que o parta. E eu vou tentar beber aquela água ali no poder do pensamento. Vão me ajudar, pessoal, tipo fazer a Genkidama do Goku lá, todo mundo dando energia positiva para a água vir até minha boca aí. Não vai rolar. Para um desejo ser realizado, além de ter a vontade, a gente tem que praticar ações. Tem que colocar o corpo em movimento para satisfazer o desejo. Eu vou satisfazer o meu desejo agora, porque o meu desejo é um desejo simples. A mesma coisa com vocês.
Vocês têm o desejo de passar em um concurso e o que vocês estão fazendo para conseguir isso? Estão estudando, estão em ação. Apesar de parecer que não tem ação, né? Tá todo mundo paradinho aí, mas existe uma ação interna. Tá pensando, tá tentando entender o que acontece. Vocês poderiam estar na casa de vocês, estão estudando. E estudar não é verbo? Se é verbo, é ação. Então tem ação na parada. A parte do corpo do Estado que age para ele alcançar os objetivos dele é chamada de administração pública. Então, algumas conclusões que a gente chega. A administração pública não define os objetivos do Estado, ela não manifesta as vontades do Estado. A administração pública é quem executa as vontades do Estado. Ela é o corpo do Estado, ela vai agir para fazer o Estado alcançar os seus objetivos. Por exemplo, o Brasil edita uma lei falando que vai mudar algumas diretrizes da educação nacional. Agora vai fazer parte do currículo da educação nacional aula de sexo a partir do pré-1, vamos assim colocar. Já que esse negócio está estando em debate, vamos jogar essa ideia aí. Aula de sexo a partir do pré-1. Basta colocar na lei isso e a aula vai acontecer, ou tem que, além de colocar na lei, ter professores, ter materiais para pegar e dar essa aula? Tem que ter recurso para dar essa aula. Aí é onde a gente vai ter a execução daquilo que foi definido pelo governo. Então, o governo que define objetivos e vontades, a administração pública executa. Deu para entender que o governo e a administração são pedaços do Estado? Governo é uma coisa, Estado é outra coisa, administração pública é uma coisa, Estado é outra coisa, e governo é uma coisa e administração pública é outra coisa. Aí cai em prova, governo e administração pública são as mesmas coisas. Errado. Um é uma coisa, outro é outra coisa. Vamos lá, conceito de governo. Anota aí no caderno aí, vou ditar. Conceito de governo. O governo é o responsável pelo comando do Estado. O governo é o responsável pelo comando do Estado, vírgula. Ele define as diretrizes, vírgula, os objetivos, vírgula, e as metas. Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas que devem ser buscados pelo Estado. Que devem ser buscados pelo Estado. Beleza, feito esse conceito de governo aí, agora na linha de baixo, coloca assim, tipo, observação, coloca um OBS aí. E vocês vão escrever aí, o governo é uma atividade. O governo é uma atividade política. O governo é uma atividade política, vírgula, discricionária e independente. O governo é uma atividade política, discricionária e independente.
Relação de confiança, hein, pessoal? Eu não vou explicar o que é atividade política discricionária independente agora. Eu vou explicar daqui a pouco, mas eu volto nesse assunto ainda aí. Só queria que ficasse registrado agora no caderno de vocês. O termo governo, ele pode ser conceituado a partir de dois critérios. Vamos pegar e colocar assim, classificação do governo. Melhor, classificação de governo, vai ficar melhor. A gente vai ter dois critérios para classificar o termo governo. Vai ter um critério chamado de objetivo ou material e o critério subjetivo ou formal. Isso aqui é meio estranho, mas é fácil de entender. A galera que vem da área do direito é um pouquinho acostumada com isso. Em direito, tudo quanto é regra que eles inventam, eles falam que a regra tem uma aparência objetiva e uma aparência formal. Isso a gente vai ver que vai ser assim para a ideia de governo, para a ideia de administração pública. Em outros ramos do direito, que não cai para vocês, mas direito penal é cheio disso. Regra material, regra formal. É um monte de material e formal. Vamos entender como que funciona. Aqui é fácil. Segundo o critério objetivo de governo, governo é o que o governo faz. Governo é o que o governo faz. Mas assim, qual é o objetivo do governo? Responde essa para mim em uma palavra. Vamos lá, pessoal. Coragem é uma palavra. O que o governo faz? É isso. Joga para fora agora. Governo governa. Governo governa. O objetivo do governo é governar. Então, pelo critério objetivo, governo é o que o governante faz. O que o governante faz. Ele governa, pô. Ou seja, aqui o governo ele é representado pela atividade de governar. Então a gente vai associar o governo ao verbo governar. Aqui a gente se apega a verbo, a ação. O que faz o governante? Ele governa. Lembra dessa ideia, essa ideia vai ajudar muito. Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é governar. Governar é quem governa ou governar é o que o governo faz? Governar é o que o governo faz. Agora o critério subjetivo de governo. Vou dar uma dica. A palavra subjetivo, ela deriva da palavra sujeito. Sujeito da ideia de pessoa, certo? Certo. Se alguém falar que eu estou errado, está errado quem falou. Eu estou certo. Subjetivo da ideia de pessoa. Então, pelo critério subjetivo de governo, governo é a pessoa que representa o governo, a gente pode assim dizer. É quem exerce o governo. Vamos colocar aqui então, pelo critério subjetivo, o governo é quem exerce o governo. E quem exerce o governo? Aqui a gente vai ter os órgãos e agentes que governam. Ou seja, por esse critério aqui, não interessa o que é feito, o que interessa é quem faz, quem representa o governo, os órgãos e agentes que a lei coloca como tal. Então vai ficar da seguinte forma, a gente pode dizer que vai ter uma norma, vai ter uma lei, por exemplo, que vai ditar a forma do governo, a composição dele, quais são os órgãos e quais são os agentes que representam o governo. Aqui, pessoal, não tem jeito, a regra não é tão simples, o negócio é memorizar as diferenças. Pelo critério objetivo, o governo é a atividade de governar, e pelo critério subjetivo, o governo é quem governa. Essa é a ideia aí que a gente tem que memorizar desses dois casos.
Bom, na apostila aí que foi disponibilizada no online também para a galera do presencial, na sequência fala em sistemas de governo, formas de governo, fica para leitura esses tópicos aí, mas não acredito que são tópicos que vocês vão encontrar questão em prova não. Até aqui era importante a análise do governo. Agora a gente vai começar já a abordar as noções de administração pública. A gente vai partir da mesma ideia. Primeiro, um conceito de administração pública. Conceito de administração pública, né? O que é a administração pública? Anota aí. Coloca assim, a administração pública. A administração pública é o meio utilizado pelo Estado. A administração pública é o meio utilizado pelo Estado para alcançar os objetivos definidos pelo governo. A administração pública é o meio utilizado pelo Estado para alcançar os objetivos definidos pelo governo. Olha, pessoal, fiz questão de repetir no conceito de administração pública quem define os objetivos do governo. Quem define os objetivos do Estado. Quem define é o governo, não é a administração pública. Ela não define objetivo de nada, ela executa a vontade do governo. Simples assim. Anota aí no caderno de vocês uma observação. Coloca assim, a administração pública é uma atividade. É uma atividade vinculada à lei ou à norma técnica. A administração pública é uma atividade vinculada à lei ou à norma técnica. Vírgula, hierarquizada. Cadê aqui? Fugiu da cabeça a palavra que eu estava procurando aqui, então eu vou ter que achar aqui na apostila aqui. Administração, achei já. Atividade neutra, para fechar, e neutra. Então, administração pública é atividade neutra, vinculada à lei ou à norma técnica e hierarquizada. Na sequência que vocês anotaram, né, tá que a administração é vinculada à lei ou à norma técnica, vírgula, hierarquizada e neutra, para fechar na mesma sequência aí. Ó, vamos entender isso aí. Comparação entre governo e administração pública. Comparando facilita, vamos comparar então. Eu vou colocar aqui desse lado as características do governo, um sinal de diferente no meio, e do outro lado as características da administração pública. Ficou registrado no caderno de vocês, quando a gente falou do governo, que o governo é uma atividade política, discricionária e independente.
E a gente anotou que a administração pública é uma atividade neutra, uma atividade vinculada, uma atividade hierarquizada. Essa diferença entre governo e administração pública já foi cobrada em prova. Vamos lá, funciona assim. Atividade política. O que político faz? Discute? Político discute? Sim ou não? A gente pega, vai ver esses vídeos lá do Congresso, essas coisas. A galera sai no pau verbal, a gente pode assim dizer. Bolsonaro, por exemplo, será que discute com alguém? Político discute. Por que político discute? Porque eles têm posições diferentes a respeito de como resolver os problemas. E por meio dessa discussão política, eles chegam a algumas conclusões. Essas conclusões são as leis. Então, assim, atividade política quer dizer que é uma atividade relacionada a discutir um problema para resolver o problema. A administração pública é uma atividade neutra, ela não discute problema. A administração pública não vai criar lei para resolver o problema. Ela deixa a resolução do problema para o governo que tem essa cara. A administração pública vai obedecer à vontade do governo para ajudar a resolver o problema, sem discutir, ela vai executar. O governo tem uma atividade discricionária, por quê? Porque ele inova o ordenamento jurídico, ele cria regras que ainda não existem, e tudo isso limitado à Constituição Federal. A Constituição Federal é o limite. Respeitando ela, o governo pode fazer tudo. Pode fazer tudo mesmo. Ele pode pegar uma lei que existe e cancelar a lei, revogando ela. Ele está, vamos dizer assim, na hora que fala em governo, não administração pública, o governo, entre aspas, está até acima da lei. Afinal de contas, ele pode mudar a lei. Mas é claro, enquanto ele não muda uma determinada lei, ele tem que obedecer ela. Enquanto não mudar, tem que obedecer. Mas pode mudar. A administração pública não, ela é vinculada à lei. Está escrito na lei, a administração tem que fazer. Ela não tem o poder de alterar a lei. Isso aí é coisa do governo. E os membros do governo são independentes. Ninguém manda em ninguém. Como membro do governo, a gente pode colocar os chefes do executivo, membros do governo, chefe do executivo. Então, na esfera federal, o presidente da República, no estado, o governador e no município, o prefeito. E, além do chefe do executivo, colocar um Szinho aqui, chefes do executivo, a gente tem também os membros do legislativo. Deputados, senadores, vereadores. Entre essa galera, pessoal, ninguém manda em ninguém mesmo. Quem que manda na presidência da República? Ninguém. Quem que manda em um deputado, em um senador, em um vereador? Ninguém. Aí pode vir alguém e falar, mas professor, no começo da aula, você falou que na Câmara dos Vereadores, por exemplo, tem o tal presidente da Câmara dos Vereadores. O presidente da Câmara dos Vereadores não manda nos demais vereadores? Quando o assunto é atividade fim deles, não. A atividade fim de vereador qual é? Fazer lei. Para fazer uma lei, cada um dá o seu voto, certo? Se concorda ou não concorda. Não existe nenhuma autoridade que pode determinar a um político como que vai ser o voto dele. Ele vota com a consciência dele. Um bom exemplo disso é o Tiririca. O Tiririca escreveu ou não leu, ele vota contra a legenda dele. A legenda dele orienta lá, ó, em tal lei é para se manifestar dessa forma. Aí, tá bom, beleza, legal. Chegar na hora dele dar o voto, eu voto de outra forma, porque eu quero, é assim que a coisa funciona. Não estou aqui representando só a legenda, estou aqui representando os meus eleitores, vamos assim dizer. Então, os políticos são independentes, ninguém manda em ninguém. Agora, dentro da administração pública, a coisa é diferente. Lá vai ter hierarquia e subordinação. Todo mundo tem um chefe, exceto o chefe do executivo.
O resto todo mundo vai ter um chefe. Você passa num concurso, você vai assumir um cargo, você vai ficar subordinado a alguém, o teu chefe tem o chefe dele, que tem o chefe dele, que tem o chefe dele e vai indo. A gente vai ter uma escala hierárquica. E se existe hierarquia, existe o dever de obediência ao superior hierárquico. Como no governo não existe hierarquia, ninguém é obrigado a obedecer ninguém. É só obedecer às leis. Então tá aí a diferença entre governo e administração pública, respeitando essas características aqui. Classificação de administração pública. Aqui a gente vai ver uma forma de abordar o conceito de administração pública, igual a gente viu no governo. Negócio de objetivo, de formal, material. Então vamos lá. Critério objetivo ou material de administração pública e o critério subjetivo ou formal de administração pública. Para governo, essas diferenças não caem muito em prova não, mas para administração pública cai muito. Pessoal, vamos lá. Ao invés de administração pública, pensa só em administração, tira o pública fora. Em uma palavra, qual é o objetivo da administração? Administrar, isso mesmo. Então, pelo critério objetivo, para definir administração pública, você tem que saber qual é a atividade do administrador. O que faz o administrador? Aqui a gente fica com o que faz. E o administrador, ele exerce a atividade de administrar. Administrar, né, que é um verbo. A gente vai fazer a associação com o verbo administrar aí. Por esse critério, a administração pública pode ser representada por qualquer instituição pública ou privada que exerça alguma atividade administrativa do Estado. Qualquer uma, desde que exerça atividade administrativa. Aí a gente já vai aprender um negócio cabuloso e muito importante. Uma atividade administrativa do Estado muito importante é essa aqui, ó, prestar serviço público. O assuntozinho importante. A prestação de serviço público é uma atividade do Estado, ele é o dono dessa obrigação aqui. Só que ele não é o único que exerce essa obrigação. Tem situações em que o Estado ele opta por transferir para uma empresa privada a obrigação de prestar determinado serviço público. Isso porque a empresa privada pode prestar aquele serviço de uma forma melhor. Um exemplo disso é serviço de telefonia e internet, telecomunicações como um todo. Tem muita gente bem nova aqui na sala, tem poucas pessoas, eu acho assim, da minha faixa etária para mais aí, bem pouco. Mas quem está por aí vai lembrar, há um tempo atrás, a telefonia era prestada pelo próprio Estado. E era um caos, era ruim pra caramba. Eu, pelo menos na época, morava em São Paulo, lá tinha uma empresa chamada Telesp. A Telesp, você queria ter telefone na sua casa, tinha que comprar com ela. Se fosse a título de hoje, um telefone da Telesp, uma linha, você ia pagar uns 20 mil reais. A nível de hoje, fazendo uma equiparação. O preço da conta era caro pra caramba também. E o serviço era fraco, vamos assim dizer. Na rua, orelhão não funcionando, vamos dizer, telefone celular, né? Era lenda naquele tempo. Aí veio a privatização, pegaram o serviço de telefonia e transferiram para empresas privadas, tais como GVT, TIM, Oi, Claro, Vivo. Melhorou a prestação de serviço público de telefonia, melhorou mesmo. Por quê? Porque o empresário, ele presta o serviço e ele é malandro, ele sabe prestar, ele vai conseguir tirar um lucro legal disso. Então ele diminui preço, mesmo diminuindo o preço, ele consegue um lucro maior prestando esse serviço. É melhor para todo mundo, o empresário se dá bem,
o cidadão que usa aquele serviço também se dá bem e o Estado fica com menos uma atividade para ele prestar, ele dá uma desafogada. Se eu pegar a TIM como exemplo, a TIM, sei lá o que significa TIM, mas é empresa de telefonia, não é a TIM, estou espirrando não, TIM da telefonia. A TIM é uma empresa privada, ela não integra o Estado. A TIM presta serviço público. Então, pelo critério objetivo ou material, a TIM faria parte da administração pública, porque ela exerce uma atividade administrativa do Estado. Esse critério não é adotado no Brasil. Então, no Brasil, a TIM não é administração pública, mas a TIM presta serviço público. Então, conclusões que nós chegamos. No Brasil, empresa privada não integra administração pública, mas empresa privada pode prestar serviço público. Essa despenca de cair em prova. É normal empresa privada poder prestar serviço público. Bom, vou acrescentar aqui que esse critério não é adotado no Brasil. Então pronto, se tem dois critérios, um não é adotado no Brasil, o outro é. Já vou mandar na lógica logo aqui. Critério subjetivo é o critério adotado no Brasil. O critério subjetivo, ele está preocupado com os sujeitos que integram a administração pública. Quem é a administração pública? Então vamos lá. Quem é a administração pública? Aqui, ao invés da resposta ser um verbo, a resposta vai estar relacionada com substantivos. Por esse critério, a gente diz que é a administração pública. Anota aí, eu vou escrever parte, mas vou ditar para vocês aqui um texto maior. Coloca aí que a administração pública é integrada. A administração pública é integrada pelas entidades, órgãos e agentes. A administração pública é integrada pelas entidades, órgãos e agentes que a lei determina como tal. Ponto. E continua aí. Não interessando a atividade exercida, por essas entidades. Não interessando a atividade exercida por essas entidades. Vamos entender então esse critério subjetivo ou formal aqui de administração pública. Por esse critério, vai ter uma lei, uma norma, que vai determinar quem integra a administração pública. A lei vai falar assim, a administração pública é integrada pela instituição A, B e C. E já era. Mais ninguém integra a administração pública brasileira, é só a instituição A, B e C. E detalhe, não interessa o que a instituição faz. Ela não precisa prestar serviço público, ela pode fazer qualquer coisa. A atividade dela não determina nada, o que determina é que a lei falou que aquela instituição está na administração pública. A gente pode dizer que a lei dá a forma da administração pública. A lei indica quais são os sujeitos que integram a administração pública. Um exemplo de situação. No Brasil, existe um tipo de instituição que integra a administração pública chamada empresa pública. Uma empresa pública, exemplo de uma empresa pública é a Caixa Econômica Federal. Vamos lá, Caixa Econômica Federal é empresa pública. Se ela é empresa pública, ela é administração pública, certo? A Caixa Econômica Federal, ela presta um serviço público para a população, sim ou não?
Tem quem falou que sim, tem quem falou que não. Só falou que não quem já viu a aula. Quem nunca viu a aula vai na ideia de que a Caixa Econômica presta serviço público. Vamos viajar um pouquinho nessa ideia aí. A Caixa Econômica Federal, ela faz o mesmo que o Itaú? Tipo, se eu quero abrir uma conta bancária, eu posso procurar a Caixa Econômica ou o Itaú? Qualquer um dos dois. O Itaú é um banco privado, ele presta serviço público? Mas ele faz o mesmo que a Caixa. E vocês falaram que a Caixa presta serviço público. Então o que é esse tal de serviço público? Que quando a Caixa faz é, quando o Itaú faz não é. A ideia está errada, pessoal. A Caixa Econômica não presta serviço público. A Caixa Econômica Federal, ela explora a atividade econômica. O papel dela é ser uma empresa que dá lucro para o Estado. O Estado investe uma parte do dinheiro dele ali, aquele dinheiro é negociado com particulares mediante pagamento de juro por parte do particular, e aí com base nesse juro, a Caixa Econômica Federal tem um lucro, esse lucro vai para o dono dela, que é a União. Então a Caixa Econômica não presta serviço público, ela explora o lucro. Mas isso não determina nada. O fato dela explorar o lucro não tira dela o papel de ser integrante da administração pública. Por quê? Porque tem a lei que falou que a empresa pública é a administração pública. Traz aí. Aí olha só, vamos fazer assim, ó. Se tem uma lei ditando a forma da administração pública, qual é a forma da administração pública? No Brasil, a administração pública é dividida em dois grupos. Administração pública direta e administração pública indireta. Na administração pública direta, nós vamos ter 4 instituições. Vai ser a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Vou colocar aqui sinalzinho de mais. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Na administração indireta, a gente vai ter outras 4 instituições. Aqui vai aparecer a fase. Para ajudar a memorizar, vamos usar aí a palavrinha fase. F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade e economia mista e E de empresa pública. Pessoal, daqui a pouco não, o tempo está acabando, né? Na próxima aula eu vou pegar e vou passar os nomes certinho de cada um deles. Nesse primeiro momento é só para a gente pegar e ver aqui a composição, essa divisão de administração direta e indireta, com base aqui na ideia do critério subjetivo de administração pública. Mas na próxima aula a gente vai fazer assim. A gente vai começar a próxima aula estudando a administração pública direta, depois a gente estuda a administração pública indireta. E a gente vê as diferenças aí. Já coloca um título aí no caderno para a próxima aula. Coloca aí, administração pública direta. Bom, antes de pegar e resolver exercício, teve um aluno aqui, ele mandou uma informação, mas não dá para consultar a informação dele. A informação tá incompleta, manda a informação mais detalhada. O colega colocou aqui, no material sobre administração indireta, está escrito que a empresa pública é criada por lei específica. Eu não achei essa informação, eu dei uma olhada rápida na apostila aqui, não achei. Então, assim, quando for mandar algum detalhe desse, manda a página que você está vendo aí a irregularidade, que aí eu posso estar comparando com o material aqui e ver o que está certo e o que está errado. Sem o número da página fica complicado. No material que eu tenho aqui está escrito que a empresa pública é criada por meio de autorização de lei específica. Alguém chegou a ver alguma coisa assim na apostila? Criada por autorização de lei.
Então, colega, manda a página para a gente poder consultar melhor aí. Bom, pessoal, a gente está finalizando aqui a aula de hoje e eu vou resolver alguns exercícios da lista que eu disponibilizei para vocês aí, tanto para a galera do presencial aí, quanto para a galera da internet no site. Detalhe, a lista ela tem 30 exercícios e eu não vou resolver os 30 exercícios não vou chegar nem a 10 se marcar. O restante dos exercícios, o que não for respondido na aula de hoje, a gente responde na próxima aula. Então, um favor que eu preciso que vocês façam, tragam a lista na próxima aula. Ou tiram a cópia nova da lista na próxima aula. O que interessa para mim é você ter uma lista na mão na próxima aula. Não interessa se é velha ou se é nova. Tenha uma lista na mão. Vamos lá. Questão 1. Vou ler devagar para vocês me acompanharem aqui. Vocês, ó pessoal, com base na aula que a gente teve, dá para vocês ir dizendo se está certo ou está errado os trechinhos. Vou ler por trecho para facilitar. O Estado é um ente personalizado. Certo ou errado essa afirmação? Certo, ele é uma pessoa jurídica, então ele é um ente personalizado. Apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente. Isso aqui está certo? Sim, o Estado tem soberania, né, que é a independência externa e supremacia interna. Então ele tem atuação com outros países, atuação externa, e tem atuação interna dentro do próprio país. Continuando aqui, né, tá falando que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Tá certo. Falar que o Estado é pessoa jurídica de direito público é dizer que o Estado tem poderes especiais. Lembra que no começo da aula eu apresentei 2 ramos do direito, falei, tem o direito público, o direito privado, e o direito público é um ramo do direito que dá para o Estado poderes para ele poder defender os interesses da coletividade. Quem não é pessoa de direito público é pessoa de direito privado, e pessoa de direito privado não tem poder em relação às outras pessoas. É o Estado só que vai ter essa característica aí. Então, realmente, ele é pessoa de direito público, ele é capaz de contrair direitos e obrigações na ordem jurídica, direito de cobrar imposto, direito de fazer lei e dever de atender às necessidades da coletividade. Questão correta, ela apresenta adequadamente aí uma ideia do que é o Estado. Questão 2. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. E aí, tá certo ou errado? Errado. A separação dos poderes é flexível. Afinal de contas, cada poder tem suas funções principais e, além disso, também vai ter funções acessórias aí. Se não existisse função acessória, a tripartição de funções seria absoluta, mas não é o caso. A 3 é uma baba. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. Até aqui, certo ou errado? Certo, governo é uma coisa, administração é outra. Continuando. O primeiro é o governo, né? Refere-se a uma atividade essencialmente política, tá certo? Sim, governo, atividade, tá aqui no quadro. Governo, atividade política. Ao passo que o segundo há uma atividade eminentemente técnica. Sim, a administração pública é vinculada à lei ou à norma técnica. Para entender melhor essa ideia de atividade técnica, pensa assim, ó. O político, o negócio dele é fazer politicagem. E não existe manual de politicagem. A politicagem você faz com base nas ideias que você acredita. Você vai lá, manifesta a tua opinião e já era. Agora, se você tem que fazer uma licitação,
Licitação é uma atividade técnica, uma atividade de compra. Para você conseguir fazer esse procedimento de compra, você vai ter que estudar um manual para ver lá como que é a rotina de compra da administração pública, quais são as etapas dessa compra, existe regra para fazer a coisa. Olha que interessante, tem faculdade para o cara ser administrador, não tem? Porque a formação é técnica. Tem faculdade que forma para ser político? Não, para político é dom, é a vida forma a pessoa. Então não existe um manual de político, né? Ou se existe, ele não tem valor nenhum, vamos assim dizer. Seria sem valor, um documento que não serve para nada. Questão 4. Consoante as regras do direito brasileiro, as funções administrativas, legislativas e judiciais distribuem-se entre os poderes estatais, executivo, legislativo e judiciário, respectivamente, que as exercem de forma exclusiva, segundo o princípio da separação dos poderes. Errado, não existe exercício exclusivo dos poderes do Estado, não, das funções pelos poderes do Estado, né? É aquela divisão em função típica e atípica. Questão 5. O direito administrativo, ao reger as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, visa a tutela dos interesses privados. Certo ou errado? A finalidade do direito administrativo é defender os interesses públicos, coletivos, e não interesses privados. Então a questão está errada, obviamente. Questão 6. O direito administrativo, como ramo autônomo, tem como finalidade disciplinar as relações entre as diversas pessoas e órgãos do Estado, bem como entre este e os administrados. Tá certo essa questão aqui, olha só. Para entender ela melhor, numa primeira parte do estudo do direito administrativo, a gente vai conhecer a administração pública, as instituições que integram ela, como que essas instituições são organizadas, e a gente vai entender as relações que acontecem dentro dessas instituições, uma instituição com a outra, ou então a relação entre um superior hierárquico e um subordinado. Isso ainda envolve o povo. Depois de entender essa atuação interna da administração pública, a gente estuda a relação da administração pública com a população. Então a gente tem a atuação interna e a atuação externa da administração pública. A atuação interna é a administração pública se relacionando com ela mesma. Instituição pública se relacionando com instituição pública. E a atuação externa é a administração pública se relacionando com a população. Para complicar, essa questão fala que o direito administrativo é um ramo do direito autônomo. O que isso significa? Significa que o direito administrativo não depende de nenhum outro tipo de direito para existir. Por exemplo, pode ser utopia, mas dá para imaginar um mundo sem crime? Nem no campo da utopia não dá, no campo do sonho, você deitar e dormir, sonhar. Sonhei que eu estava num mundo que não existia crime, não dá? Eu consigo fazer isso. Será que eu tenho mais criatividade que vocês? Na minha imaginação, não no mundo real, na minha imaginação, eu consigo imaginar um mundo sem crime. Num mundo sem crime, não precisa de direito penal, vocês concordam? Jardim do Éden deve ser um mundo sem crime. Se é que existe, né? Perdão os mais religiosos, não sei. Se é que existe. Agora, dá para imaginar um mundo sem governante? No Jardim do Éden tem governante. Deus governa aquele lugar lá. Dá para imaginar um grupo de pessoas vivendo em grupo sem alguém para governar elas? Isso não dá. Então você pode ter um mundo que não existe o direito penal,
não existe o direito processual penal, não existe o direito civil, mas ainda assim você vai ter uma necessidade de um direito para regular a administração daquele lugar. O direito administrativo, ele é autônomo, ele não depende dos outros ramos do direito. Ele até se relaciona com os outros ramos do direito, mas ele não depende. Questão 7. Em sentido objetivo, a expressão administração pública denota a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Tá certo ou errado? Vamos lá, ó. Sentido objetivo. A administração pública é a atividade de administrar. Tá certo. Sentido objetivo, administração é a atividade de administrar. E aí a última questão que eu vou responder na aula de hoje é a questão 8. A gente parte da questão 9 na próxima aula. Pedir para alguém aí registrar que a gente vai partir da 9, porque eu esqueço. Eu posso esquecer, eu vou lembrar a resposta na hora. Vocês que não podem. Vamos lá então, questão 8. Em sentido subjetivo, a administração pública compreende o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a lei confere o exercício da função administrativa do Estado. Certo? Certo, é isso mesmo. Em sentido subjetivo ou formal, vai ter uma lei que vai dizer quais são os órgãos, pessoas jurídicas que integram a administração pública. E no caso, a lei divide a administração pública em administração direta e indireta. Bom, pessoal, eu sei que o direito administrativo é pesado, nem sempre é prazeroso o estudo dele, mas é necessário para quem quer passar em um concurso. Matéria cobrada em tudo quanto é área policial, área administrativa, área de tribunal. Então vamos se apegar com vontade no estudo dessa matéria aí para a gente vencer ela. A gente vai perder para um assunto besta desse aí? Negativo, né? Vamos chegar lá e alcançar os nossos objetivos. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. A galera do presencial, a galera do online, manda dúvida pelo online. Abraço para todo mundo aí. Boa noite para todo mundo.